Olá! Uma decisão técnica do Supremo Tribunal Federal barrou um pedido importante para o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas olha, a história por trás disso é bem mais complexa do que parece. Aqui no Opa News BR a gente vai detalhar por que um detalhe do processo acabou sendo tão decisivo nesse caso. Então, a grande pergunta é: por que o pedido de habeas corpus para o Bolsonaro foi rejeitado? Muita gente pode pensar uma coisa, mas a resposta não é tão óbvia. A chave para entender tudo isso está nos detalhes técnicos da decisão. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar agora. Vamos direto ao fato. No dia 11 de novembro, o ministro Flávio Dino, do STF, disse não a um pedido de habeas corpus para Jair Bolsonaro. Mas o que realmente importa aqui não é o que aconteceu, e sim por que aconteceu. A resposta, como eu disse, está num detalhe bem específico da lei. E aqui está o pulo do gato. A decisão do ministro não entrou na questão de se Bolsonaro merecia ou não ser solto. Não, nada disso. O pedido foi barrado antes mesmo de a discussão começar, puramente por uma questão de procedimento. Isso só mostra como as regras do jogo no STF são, digamos, bem rígidas. Para a gente entender de verdade essa decisão, a gente precisa olhar para a lógica que o ministro Dino usou. Foi uma escolha baseada, assim, estritamente nas regras internas do próprio tribunal. Antes de continuar, só um lembrete rápido para todo mundo ficar na mesma página. O que é um habeas corpus, né? Pensa nele como um remédio jurídico super poderoso e urgente, usado para proteger alguém de uma prisão considerada ilegal. É um direito fundamental, mas, como a gente vai ver, até os direitos fundamentais têm um jeito certo de serem usados. A justificativa do ministro Dino foi bem direta e se baseou numa regra do próprio Supremo. Basicamente, não se pode usar um habeas corpus para questionar uma decisão que já foi tomada lá dentro, seja por um ministro, por uma turma ou pelo plenário. É como se o sistema dissesse: para contestar uma decisão minha, você tem que usar outra ferramenta, não essa. Na prática, foi como se a defesa tivesse pegado o atalho errado. O habeas corpus foi visto como um desvio, sabe? O caminho que as regras do STF apontam seria o uso de recursos formais, como um agravo, por exemplo. Esses são os mecanismos criados para contestar as decisões dentro do próprio processo. E olha, ainda tinha mais um obstáculo técnico. O advogado que fez o pedido não era da equipe de defesa oficial do Bolsonaro. O ministro Dino destacou que, como o ex-presidente já tem seus próprios advogados constituídos, petições feitas por terceiros não podem ser simplesmente aceitas. Esses detalhes todos mostram como o cenário é complexo, né? E para continuar acompanhando essas análises que tentam descomplicar o mundo jurídico e político aqui no Brasil, aproveita e se inscreve aqui no canal Opa News BR. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Mas claro, essa decisão sobre o habeas corpus não surgiu do nada, num vácuo. Ela faz parte de um contexto muito maior que envolve a prisão e uma condenação bem pesada que o ex-presidente já enfrenta. Se a gente olha para os últimos meses, a gente vê uma sequência de acontecimentos importantes. Em agosto, veio a prisão domiciliar. Em setembro, aquela condenação com uma pena altíssima. E agora, em novembro, essa tentativa de reverter a prisão via habeas corpus foi barrada. E só para lembrar por que ele foi para a prisão domiciliar, a ordem veio do ministro Alexandre de Moraes. Na decisão, ele apontou que Bolsonaro teria descumprido repetidamente as ordens judiciais que já estavam em vigor, como, por exemplo, a proibição de usar redes sociais. E, em paralelo a isso, veio a outra notícia de grande impacto em setembro. Em outro processo, uma condenação a 27 anos e 3 meses de prisão. Essa sentença, sem dúvida, mostra a gravidade da situação jurídica geral dele. E essa pena altíssima não veio por crimes comuns, né? A condenação envolve acusações muito sérias que atacam o próprio pilar da democracia. A gente está falando de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Isso ajuda a gente a ter uma dimensão do peso desse processo. Diante disso tudo, a pergunta que fica é: o que essa rejeição técnica do habeas corpus significa para os próximos passos da defesa? O que acontece agora? A mensagem que o STF passa aqui é bem clara. No processo legal, não existem atalhos. A decisão reforça a ideia de que a defesa precisa seguir o caminho burocrático, o caminho formal dos recursos, em vez de tentar uma manobra mais rápida, que neste caso específico não se aplicava. Isso tudo nos leva à grande questão final. Com essa via rápida do habeas corpus fechada, qual será o próximo capítulo na longa batalha jurídica de Bolsonaro? A defesa, ao que tudo indica, vai ter que navegar pelo caminho mais lento e complexo dos recursos formais.
A gente fica por aqui. Muito obrigada por acompanhar mais essa análise do Opa News BR. Se você gostou de como a gente destrinchou esse assunto, não se esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas, combinado? Até mais!